Em breve teremos um novo filme do Caça-Fantasmas no cinema. Enquanto esperamos para ver o resultado final, nada melhor do que revisitar os originais. Os dois Caça-Fantasmas originais já reprisaram muitas vezes na televisão, e com certeza você se lembra muito bem deles, mas estamos aqui não para lembrar dos filmes, mas para falar de algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre os Caça-Fantasmas. Você não acha que é muito discreto, Martin? Que as pessoas vão passar na frente e não vão ver essa placa? O nome original do filme é um dos mais icônicos de todos os tempos. Ghostbusters é um nome tão legal que é até difícil de imaginar que ele não é completamente original. Quase 10 anos antes do lançamento, a Filmation, parte da Universal Studios, produziu uma série live action chamada The Ghostbusters, exibida no Brasil com o nome Trio Calafrio, em 1977. Quando os Caça-Fantasmas estavam em produção, houve um certo impasse sobre o nome. Afinal, não havia a certeza de que a Filmation iria permitir o uso. Isso seria um grande problema para o longa, já que muitas cenas foram gravadas com o público gritando Ghostbusters. Porém, uma peça importante fez toda a diferença nessa disputa. Frank Price era presidente da Columbia Pictures e autorizou a produção de Os Caça-Fantasmas. Porém, durante a produção, ele acabou saindo da empresa e se mudando para a Universal Studios, no cargo de presidente. Com isso, ele pôde permitir o uso do nome pelo filme que ele mesmo tinha aprovado na concorrente. E o curioso é que durante o início da produção, eles estavam gravando várias cenas 2 vezes, uma usando o nome Ghostbusters e outra usando o nome Ghostbreakers, mas com o tempo isso se tornou inviável e o nome reserva também não estava agradando todo mundo. E não estamos prontos para deixar de falar do nome por enquanto. A confusão foi tão grande que a disputa surgiu novamente em 1986. Isso porque a Filmation, que era responsável por She-Ra e He-Man, produziu uma série animada chamada Os Fantasmas, continuação de Trio Calafrio. O título original Let's go! Porém, no mesmo ano, a Sony estava produzindo o desenho dos Caça-Fantasmas e o problema com o título Ghostbusters voltou à tona. E é justamente por isso que nos Estados Unidos a animação teve que ser chamada The Real Ghostbusters, para diferenciar as duas propriedades intelectuais e evitar problemas com a marca. Fogo e enxofre sendo tirado dos céus, rios e mares fervendo. 40 anos de trevas, terremotos, Os mortos vulcões erguendo-se dos túmulos, sacrifício humano, cães e gatos vivendo juntos, histeria coletiva. E não é só o nome que poderia ter sido diferente. O roteiro original, escrito por Dan Aykroyd, tinha uma visão completamente diferente do que a gente teve no cinema. De início, a história se passaria no futuro, com os caça-fantasmas estabelecidos e até mesmo esquecidos pelo público geral. A ideia foi reincorporada em Os Caça-Fantasmas 2, e a gente vê isso lá no começo do filme. Harold Ramis foi o responsável por adaptar o roteiro para que ele se passasse em tempos atuais, ou seja, em 1984, e a ser mais parecido com uma história de origem. Aliás, tá vendo esse garoto aqui? Ele é Jason Reitman, o diretor de Os Caça-Fantasmas Mais Além. Sabe, o meu pai disse que vocês são os bobocas. Outra grande diferença estava nos monstros que os heróis encontrariam durante o filme. Todo mundo se lembra do Homem Marshmallow, Stay Puft. É um momento clássico que marcou o cinema. Mas no roteiro de Aykroyd, ele seria apenas um de 50 monstros gigantes que apareceriam durante o ataque de Gozer. Ao invés de dar as caras no final do filme, a sua aparição estava escrita na página 20 do roteiro, ou seja, bem no comecinho. Falta de tempo e principalmente de dinheiro impediu esses planos. Ivan Reitman chegou a calcular que o roteiro original faria o filme custar cerca de 300 milhões de dólares. E por fim, a diferença mais interessante estava nos atores. Quando Dan escreveu o roteiro, ele tinha em mente ele, John Belushi e Ed Murphy para os papéis principais. Ele está aqui, Ray. Está olhando para mim. É um sujeitinho horroroso, né? Acho que ele pode ouvi-lo, Ray. Não se mexa. Ele não ataca. John Belushi era um grande amigo de Dan Aykroyd.
Ambos ficaram muito próximos durante o Saturday Night Live e fizeram muito sucesso, principalmente com os irmãos Cara de Pau. Belushi morreu em 1982 e, portanto, não pôde participar de Os Caça-Fantasmas, como seu amigo tanto queria. Mas não é por isso que ele não apareceu. O personagem Geleia é uma homenagem a John Belushi, e a ideia é que ele representa o fantasma do ator. A sua personalidade e alguns traços são inspirados pelo personagem Bluto, de O Clube dos Cafajestes, e é um jeito que Aykroyd encontrou para homenagear o amigo de longa data. Enquanto Geleia tem participações pequenas nos dois filmes, ele ganhou público na TV. Eventualmente, o desenho The Real Ghostbusters mudou de nome para Slimer and the Real Ghostbusters, e a mudança também aconteceu por aqui, com a série mudando para Geleia e os Caça-Fantasmas. Eu tive uma ideia extrema. A porta abre para os dois lados. Invertemos o fluxo de partículas através da passagem. Como? Cruzando nossos raios. A solução final para vencer Gozer e salvar o mundo no filme é algo que parece tão bem pensado que dá a impressão que estava lá desde o começo do roteiro. Afinal, cruzar os raios é a arma de Chekhov do filme, aparecendo numa cena inicial para depois ter uma conclusão. Mas a verdade é que esse momento foi completamente improvisado. Durante as gravações da batalha final, Dan Aykroyd e Harold Ramis ainda estavam finalizando o roteiro e não tinham ideia de como os caça-fantasmas iriam vencer Gozer e sair vivos dessa. No dia da gravação, eles tiveram a ideia de cruzar os raios e inventaram toda a conversa científica do que isso causaria. Após a solução improvisada, eles acrescentaram uma referência sobre o cruzamento de raios na cena do hotel, em que eles capturam o primeiro fantasma. Tente imaginar a vida como você a conhece, cessando instantaneamente todas as moléculas do seu corpo explodindo à velocidade da luz. Uma inversão total de prótons. Você se lembra dessa cena? Pois é, nesse momento os caça-fantasmas estão realmente fugindo de um guarda que está realmente atrás deles, enquanto todo mundo realmente acha isso curioso. Muitas cenas foram gravadas em público sem que o local fosse fechado ou sem que figurantes fossem contratados. A produção não tinha autorização para gravar no Rockefeller Center. Por isso, aqui nesse momento, eles estão fugindo de um segurança do local. O mesmo aconteceu nessa cena, quando esse cara, que não é um figurante, simplesmente parou para olhar para a câmera e... bom, fazer isso. E não podemos deixar essa lista sem falar de uma das partes mais icônicas da franquia, a música de Ray Parker Jr. O cantor da icônica música foi processado pela produtora de Huey Lewis and the News, que disse que o tema de Os Caça-Fantasmas era plágio da música I Want a New Drug. A verdade é que as músicas realmente são muito parecidas, e Ray Parker Jr. decidiu pagar um acordo com a gravadora para resolver a situação de forma extrajudicial. Segundo rumores, Huey Lewis chegou a ser cotado para fazer o tema do filme, mas ele negou porque não tinha interesse para temas de Hollywood, apesar de ter gravado The Power of Love um ano depois como tema de De Volta para o Futuro. Pera aí, gente, vocês tocam alto demais! E essas são 7 curiosidades sobre os caça-fantasmas que talvez você não conhecia ou não lembrava. Espero que você tenha gostado, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bem, é uma coisa que não se vê sempre. Ah, e uma rápida observação, você se lembra que o personagem de Dan Aykroyd aparece no filme Gasparzinho? Querem um conselho? Virem fantasma. That's right.